Retomamos nesse bloco agora com as perguntas que o pessoal acabou fazendo para mim, a curiosidade que muitas vezes as pessoas têm a respeito da tireoide. Então, vamos ver essas perguntas, vamos responder. Olá, meu nome é Elisandra Weber, doutora Thaís Mussi. Eu gostaria de saber quais exames são utilizados para detectar o câncer da tireoide. Oi, Elisandra, obrigada pela tua pergunta. Para detectar o câncer da tireoide especificamente, a gente vai ter que ter um passo a passo nessa situação. Então, vamos dizer, primeira coisa é a pessoa, não necessariamente ela vai sentir, mas vamos dizer, o médico pode palpar ou tem todo um histórico familiar de vários casos de câncer, mas começa sim pelo exame físico. Então, a palpação da glândula da tireoide para poder sentir. Muitas vezes esses nódulos, eles não são sensíveis à palpação. Então, não é sempre que a gente vai conseguir sentir. E aí é feito o exame de ultrassom. Nesse exame de ultrassom é o exame mais acurado para poder diagnosticar, para poder ver a presença do nódulo. E através desse exame, dependendo do tamanho do nódulo, das características do nódulo, aí sim seria feito um pedido de exame de punção. A punção é, na verdade, a biópsia. Então, essa biópsia, ela sim vai conseguir definir, e nem sempre, em alguns casos ela é inespecífica, mas é o exame, seria essa sequência, Elisandra. Então, a gente faz a palpação, na dúvida ou com algum histórico, algo suspeito, o médico vai pedir o ultrassom. Na presença daquele nódulo, se for um nódulo candidato a uma punção, será feita essa punção e aí sim a gente vai conseguir saber que tipo de câncer é aquele, do que se trata aquele nódulo de tireoide, se é de fato um câncer ou não. Olá, doutora Thaís. Meu nome é Caroline e eu gostaria de saber se exames de mamografia podem causar câncer de tireoide. Oi, Caroline, tudo bem? Então, os exames de mamografia, como eles são exames assim, até realizados não com uma frequência tão grande, mas a gente daí está falando não apenas do exame da mamografia, certo? Mas exames de radiação podem, como a gente falou ali no primeiro bloco, tem algumas coisas assim que ainda são muito questionáveis. Então, eles podem, quando forem feitos numa frequência grande, mas eu não digo de fato que isso vai acabar ocasionando um problema de tireoide. Existem alguns relatos, mas assim, sendo mais direta na minha resposta para você, eu nunca deixaria de fazer um exame de mamografia pensando que isso pudesse me trazer um risco de uma alteração de tireoide, porque é uma possibilidade muito pequena perto de uma informação preciosa que uma mamografia pode trazer. Olá, doutora Thaís. Aqui é a Liliane. Eu gostaria que a senhora me explicasse um pouco mais sobre como se caracteriza o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Liliane, a sua pergunta é muito importante. Eu falei um pouquinho sobre esses sintomas no começo, mas eu vou falar um pouquinho mais agora devido ao seu questionamento. Então, no hipotireoidismo, que é quando a glândula da tireoide funciona menos do que ela deveria, então os hormônios livres que iriam atuar no nosso corpo, eles acabam não chegando da forma que deveriam chegar. Então, tudo fica mais lentificado, tudo fica mais moroso. Os principais sintomas que a gente vê no dia a dia no consultório é essa sensação assim de aumento de peso, mas que na maioria das vezes acaba sendo muito mais um inchaço, um edema, esse intestino mais preso, às vezes o coração também batendo um pouco mais lentificado, porque temos receptores da tireoide também no nosso coração. Raciocínio um pouco mais lento, a memória um pouco mais lenta. Então, como você pode ver, principalmente nesse pós-Covid, né? Quem que não pegou Covid e acabou não ficando com a memória um pouquinho mais lentificada, o raciocínio um pouquinho mais lento? Como são sintomas bem diversos, é importante que você relate todos esses sintomas, que isso vai sim fazer com que o médico consiga montar esse quebra-cabeça. Em vários congressos internacionais, fora que eu acabo frequentando, muitos deles, eles fazem essa analogia, que é um quebra-cabeça, porque são várias coisas que entram em consideração. Então, hipertireoidismo, Liliane, é o contrário, é tudo funcionando com muito mais, numa intensidade muito maior. Então, por isso que às vezes pode ter essa perda de peso, a pessoa acaba suando mais, ela tem taquicardia, coisas que normalmente ela fazia, vamos dizer assim, subir lá 1, 2 lances de escada. Ela fica cansada, ela fica sem fôlego, ela fica muito fora do padrão dela,
Pode ser que o intestino solte mais mesmo, então acabe tendo diarreia. Ela pode ficar com a pele suando um pouco mais sudoreica, ter essa sensação, como eu falei, da taquicardia, da palpitação, insônia. A pessoa fica mais pavio curto, ela não tem muita paciência porque ela está naquela ebulição hormonal. Então, isso são os sintomas que a gente acaba vendo com mais frequência no hipertireoidismo. Importante falar, e eu acho que isso vale a pena, muitos têm sintomas comuns a ambos, tanto no hipotireoidismo quanto no hipertireoidismo. Então, a queda de cabelo, a unha mais fraca, a sensação de alteração de humor, ela pode ser comum a ambas as situações, certo? Mas pele, cabelo, eu falaria que é o que acaba acontecendo mais nas duas, tá? Tanto essa questão da queda do cabelo, quanto a sensação das unhas mais fracas, um pouquinho, que a gente fala assim, saindo mesmo. Então tem essa situação, essa queixa comum em ambas as alterações de tireoide. Olá, meu nome é Eva Marchese e eu queria fazer uma pergunta para a doutora Thaís Mussi. É verdade que vegetais e legumes nas cores verde escura têm influência direta na regularização da tireoide? Essa pergunta, Eva, foi sensacional. Muito obrigada pela pergunta. Tem. E aí o que a gente fala? Muitas pessoas, às vezes até profissionais de saúde, falam não coma tanta couve, não use tantos vegetais verdes como você falou. O que acontece? O brócolis, a couve-flor, a couve e principalmente a questão da couve, quando veio aquele boom de suco detox, que todo mundo fazia o suco verde de manhã, todo mundo fazia o suco detox e usava muita couve, ela pode sim ter uma influência na tireoide? Pode. Porém, a quantidade que precisa ser consumida desse item, ela é muito grande. Então, dificilmente, num suco verde de manhã, num brócolis refogadinho ali na hora do almoço, você vai ultrapassar essas quantidades que a gente diz seguras aí, ou que possam influenciar a tireoide. Então, respondendo sim, porém, não deixe de consumir isso pensando que isso possa deixar a sua tireoide mais lenta, mais lentificada, porque na verdade a quantidade que precisa ser consumida, ela é tão grande que dificilmente na prática, no dia a dia, você vai conseguir atingir esse tanto de, que precisaria consumir tanto desses itens para você ter uma alteração de tireoide. Vou aproveitar para falar que hoje, cientificamente comprovado, o que tem muito selênio e que o selênio sim é muito importante para a saúde tireoidiana é a castanha do Pará. E aí não precisa você sair comendo um pacote de castanha do Pará para ter uma tireoide super legal, tá? 2 a 3 castanhas, pessoal, é o suficiente para você ter o teu selênio do dia. Na castanha do Pará é a melhor fonte que a gente encontra hoje. E o excesso não é legal. A selenose, que é o excesso do selênio, também pode causar muitos prejuízos. Então, 2 a 3 castanhas você com certeza vai estar fazendo um grande bem para a sua tireoide. Olá, doutora Thaís, tudo bem? Meu nome é Ediana, sou aqui de Pato Branco. Eu tenho uma pergunta bem básica para fazer hoje. Por que a tireoide ela engorda? Muitas pessoas engordam. Oi, Diana, tudo bom? Sua pergunta foi muito, muito importante. Isso é uma dúvida muito comum do consultório no dia a dia. E retomando um pouquinho do que eu falei, é isso. Quando a gente está falando do hipotireoidismo, que é essa função mais lentificada, muitas vezes a pessoa pode acabar acumulando um pouquinho mais, geralmente líquido, mas também pode sim ter gordura e pode influenciar no metabolismo. Então, deixando um pouquinho mais lento. A partir do momento que isso é tratado, tudo regulariza, tudo entra no eixo. Então, a questão da tireoide engordar é por esse motivo principal, porque ela deixa o nosso metabolismo mais lento, ela deixa todo o nosso processo, nosso organismo funcionando de uma maneira mais lentificada. E às vezes, assim, se você fica com mais preguiça, com mais sono, não tem vontade de sair, não tem vontade de se movimentar, tudo acaba levando a essa situação, além de também deixar o intestino mais preso, e a gente sabe que o intestino funcionante é muito importante para a gente ter a questão quando é o desejo, a perda do peso ou até a manutenção do peso.
Então, a alteração da tireoide, o hipotireoidismo vai deixar esse intestino um pouquinho mais lento também e a digestão mais lenta também. Então, tudo isso são fatores nessa montagem desse nosso quebra-cabeça, como eu falei, que vai acabar influenciando bastante na função da tireoide, resultando muitas vezes nesse ganho de peso. Importante eu te falar também que no máximo, pela literatura, a gente está falando de um aumento de 3, 4, 5 quilos, certo? Aumentos muito importantes, 10, 15, 20 quilos, geralmente não tem só uma alteração da tireoide, pode ter outras coisas associadas. Olá, meu nome é Ieda Matos. Doutora Thaís, eu gostaria de saber como que é a regulação da tireoide. Oi, Ieda, obrigada pela tua pergunta. A regulação da tireoide, ela se dá por 2 hormônios principais. Ela se dá pelo T4 e pelo T3. Esses 2 hormônios em sinergia, muito mais o T4 do que o T3, que ambos vão acabar saindo para o nosso organismo, né, e fazendo toda essa função, eles é que vão regular a nossa função da tireoide. E se eles estão em harmonia, tá tudo certo. Quando eles acabam faltando, temos o hipotireoidismo e quando eles estão em excesso, o hipertireoidismo. Pessoal, eu vou continuar no próximo bloco respondendo as perguntas de vocês, então siga conosco, se teve a sua pergunta já respondida, não nos abandone, fique aí porque muitas vezes tem uma outra pergunta bem interessante, o assunto é muito legal, eu adoro falar sobre isso e você vai ver que como essa tireoide, essa glândulazinha aí tão instigante que afeta em tudo, muitas vezes você vai acabar descobrindo coisas que você nem imaginava. Siga conosco!